Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é: Deus vai vomitar? É uma pergunta, Deus vai vomitar? Aproveitando, se você é inscrito, deixe o seu like se você gostar do conteúdo da mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, divulgue e use este canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Apocalipse 3:16. Apocalipse 3:16, que diz assim, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vou repetir. Assim porque és morno e não é nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, antes de entrar na mensagem, essa passagem de Apocalipse ela é direcionada ao anjo da igreja de Laodiceia. E já me perguntaram várias vezes assim, Cris, o pastor, ele é o anjo da igreja? É assim que é visto? Como que é isso? Irmãos, em Hebreus 13:17, a Bíblia diz assim, obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas suas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Essa é uma obrigação do pastor. Algumas das responsabilidades da pessoa que dirige uma igreja é o aconselhamento de membros, é a leitura da palavra, é a reflexão sobre um texto, celebrações, um batismo, um casamento, uma apresentação de uma criança. Então ele tem autoridade para uma bênção apostólica. O pastor ele vai fazer visita em hospitais, em presídios. Então esse título de anjo da igreja, ele foi mais como se fosse adotado, né? É um papel, é uma responsabilidade assumida, mais por uma responsabilidade assumida do que realmente um cargo, né, delegado por Deus. Então, só para esclarecer isso, eu não vou falar muito isso, vamos ao tema principal. Essa palavra fala assim, vomitar-te-ei, né? Ela faz alusão a muitas coisas nessa passagem da igreja de Laodiceia. Irmãos, na Ásia Menor, na época de Jesus, existia um local chamado Vale de Lico. Lá tinha três principais cidades. Uma era Colossos, onde lá existia fontes de água fria, água gelada. Lá existia Hierápolis, onde ao contrário existia fontes termais, fontes de água quente. E tinha, como a mensagem fala, Laodiceia, que lá tinha uma água que era morna, ela não saía nem muito gelada, né, e nem muito quente, então era uma água morna. E Laodiceia, por ter essa água morna, as pessoas falavam que a água não era boa, a água não tinha uma qualidade interessante, ela não era nem potável, tanto é que muita gente que tomava acabava vomitando. Além das águas, irmãos, outras características interessantes de Laodiceia, que serve também como base para a linguagem que Jesus usa na carta, é que a cidade ela era um centro bancário da região e era também lá produzida uma espécie de lã, só que era uma lã preta. Eu não sei se a lã era de uma ovelha preta ou se existia alguma mistura, alguma tinta, mas era produzida uma lã preta. E também naquela região se produzia uma espécie de colírio, um remédio para os olhos. Aí se pega aqui o verso 15, onde o Senhor fala assim, conheço as tuas obras, não és frio, nem és quente, quem dera fosse frio ou quente, né? Quem dera fosse um ou outro. Aqui, irmãos, você pode ver, e mais uma vez eu vou falar, já tinha falado isso em outras mensagens, quando o Senhor fala de igreja, está falando de nós. Nós somos a igreja. Nesse momento, é para a igreja da Laodiceia, nessa passagem. Mas hoje o Senhor fala conosco. Aqui o Senhor mostra que Jesus, ele fala que está no meio de nós. Ele mostra que ele está no meio. Por quê? Porque ele fala assim, conheço as suas obras. Irmãos, para alguém conhecer você, o que você faz, tem que estar perto de você. Então Jesus aqui mostra que ele está no meio da igreja dele. E ele tinha um íntimo conhecimento. Ele sabia que a igreja não era muito quente, não era muito fria. É isso que ele falou. E ele faz, nesse momento, uma analogia às águas. Porque naquele local, a água era morna. E exatamente igual como era a igreja. Aí no verso 16, ele fala assim, vomitar-te-ei. Irmãos, vomitar-te-ei. As águas de Hierápolis, a palavra fala, que eram quentes. Então, irmãos, uma cidade onde tem águas termais,
ela ajuda no problema de saúde. Você vê que tem muita gente, idosos, vão lá passar o dia dentro da água, então ajudava na saúde. Colossos, a água era muito gelada, não era boa, era potável, era boa para beber. Mas em Laodiceia a água era morna. E a igreja, irmãos, falava que uma coisa sendo outra. Ela se achava muito importante. A igreja, ela não conseguia mentir para Jesus. Ela mentia para ela mesma. Ela era orgulhosa. Os membros eram orgulhosos. Os membros eram cegos. Cegos por quê? Achavam que era uma coisa, mas eram outra. Pensavam que era o quê? Autossuficientes. Nós resolvemos, nós conseguimos, nós fazemos. É engraçado, porque a cidade ela produzia lã, mas a igreja era uma igreja sem uma roupagem espiritual. A cidade produzia um colírio, mas a igreja era cega, a igreja não enxergava. Jesus, irmãos, viu naquele momento o estado da igreja e falou: olha, vocês pensam que são autossuficientes e vocês têm uma falsa confiança. Vocês pensam que conseguem e não conseguem. Tanto é que quando ele fala vomitar-te-ei, é como se você sentisse uma vontade. Jesus, uma vontade de expulsar a igreja da sua presença. A própria igreja mentia para ela mesma, porque para Jesus a gente não consegue mentir, mas ela mentia para ela mesma. Jesus, irmãos, ele sonda os nossos corações. Você pode mentir para todo mundo, mas para Jesus você não mente. No verso 17, ele fala assim: olha, o orgulho os cegou. Vocês não veem os seus próprios problemas. Vocês se acham fortes, vocês se acham independentes. Irmãos, e é interessante porque a igreja estava cega, a igreja estava doente, mas a igreja não buscava um médico. Muitas vezes estamos assim, estamos doentes, mas deixamos correr solto, deixa isso para lá, vai melhorar. Não, se você não dá um tratamento adequado a uma doença, ela piora. A igreja cega, a igreja doente, mas ela não ia atrás do médico. Irmãos, no versículo 18, Jesus, ele ofereceu um conselho para essa igreja com esses problemas. Ele falou: vocês têm que voltar à comunhão comigo. E aí ele oferece 3 coisas que a igreja precisava adquirir. Ele fala assim: vocês precisam comprar ouro refinado. Irmão, a igreja tinha que juntar o dinheiro e comprar barra de ouro. Não é ouro, um metal. É uma riqueza espiritual. Quando fala comprar ouro refinado, é a riqueza espiritual que vem de Deus. Só Deus, irmãos, pode oferecer um ouro puro, um ouro que foi purificado pelo fogo. Então, ouro refinado aqui quer dizer uma riqueza espiritual. A segunda coisa que Jesus fala que eles precisam comprar: vestes brancas. Então a gente precisa ir numa loja que vende roupa branca. Não, vestes brancas quer dizer o quê? Que Deus é que lava os nossos pecados. Buscar a presença de Deus. Vestes brancas representam pureza e justiça. Buscar a justiça de Deus. E por último, Jesus fala assim: vocês precisam comprar colírio para os olhos. Eles tinham que ir numa farmácia e comprar um colírio. Não, irmãos, o colírio que ele fala aqui é buscar a presença de Jesus, porque Jesus, ele ia tirar e acabar e curar com essa cegueira espiritual. No verso 19, Jesus até mostra amor para a igreja. Por que ele mostra amor? Na frase que ele fala assim: eu repreendo e castigo a quem amo. Se eu estou repreendendo a igreja, se eu estou castigando, fazendo qualquer coisa, é porque eu amo essa igreja. Jesus, ele pede arrependimento no verso 20 e fala assim: olha, eu estou às portas. Irmãos, Laodiceia tinha fechado as portas para Jesus. O que ele fez? Ele falou: olha, eu estou à porta e estou batendo, mas não vou forçar ninguém a abrir. Jesus, ele oferece, irmãos, para nós uma salvação. Jesus oferece para todos, mas quem decide somos nós. Cada um decide por si. Não posso decidir pelo meu filho, pela minha esposa, pelos membros da igreja. Não posso decidir por você que está vendo. No verso 20 ele fala assim: se você abrir, eu entrarei, e se eu entrar, eu vou ceiar com você. E no verso 21 ele fala assim: olha, e quem vencer, ao que vencer, sentará no trono comigo. E no verso 22, para terminar a mensagem, ele dá um recado. Ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Ele fala isso: quem tem ouvidos, preste atenção nos sinais. Jesus, ele bate, Jesus, ele chama, Jesus fala. Cabe a nós entender a mensagem e atender a sua voz e deixar ele entrar na sua vida. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus,
Graças te damos por esta palavra. Pedimos que tu venha no Senhor, cada dia nos abençoe mais, que venhamos a nos arrepender dos pecados, que venhamos a estar perto de ti. Abençoa cada um que ouviu esta mensagem, faz conforme a tua vontade. Coloca temor em nossos corações, meu querido, para fazer, Senhor, o que tu tens pedido para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho de aviso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.